tá? Ser uma pessoa saudável significa ser uma pessoa cheia de vitalidade, ser uma pessoa ativa e com bons hábitos alimentares, tá? E é claro, nós precisamos de alguns elementos que são elementos básicos, vitais, para que a gente viva de uma forma saudável. E eu vou falar sobre eles, tá? São eles: ar puro, bastante água limpa, comida saudável, livre de agrotóxicos e pesticidas, descanso, exercício e detox. E é claro, esse último tem virado moda nesses últimos tempos, com esse negócio de suco verde, emagreça, detox, tá? Mas na verdade, esse último, que é o detox, é o mais negligenciado pela gente. Vou estar falando sobre isso também. Gente, mulherada me assistindo, homens, o nosso corpo ele é um presente do Criador, para que a gente possa sentir ou experimentar ou nos comunicarmos com o mundo físico à nossa volta. E o que tem acontecido? Nesses últimos 150 anos, a ciência erroneamente trata do nosso corpo como se ele fosse uma máquina. E hoje nós sabemos, através da melhor ciência de todos os tempos, que é a epigenética, tá? Que esse modelo newtoniano de um universo mecânico, ele é incorreto, tá? Que nós alteramos sim a nossa realidade, inclusive o nosso próprio DNA foi descoberto em 2013 e os cientistas russos descobriram que o nosso DNA é reprogramável através de palavras e frequências, tá? Então, o nosso DNA ele pode ser alterado através das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e através do nosso meio ambiente também. E como eu falei no início, como nós somos seres multidimensionais, tá? O nosso corpo ele ocupa um papel fundamental na maneira de nós sentirmos e nós expressarmos, tá? Nos expressarmos no mundo físico, tá bom? E o que acontece? A gente precisa aprender a cuidar muito bem do nosso corpo. Por quê? Porque é a única casa que você tem para morar. A única casa que a gente tem para morar é o nosso corpo. Para você experimentar essa experiência nessa dimensão, nessa vida, você precisa de um corpo. Então é importante que, de uma vez por todas, a gente possa entender esses princípios e a gente possa realmente fazer as pazes com o nosso corpo. O que eu vejo no meu trabalho, e pelo menos 80% do meu público é feminino, é que nós mulheres temos um grande problema com o nosso corpo, a maioria de nós. Eu vejo isso no meu dia a dia, no meu trabalho, nas mensagens que chegam até mim, porque a gente não faz as pazes com o corpo. Toda mulher que eu conheço ou está querendo emagrecer 2 quilos ou quer engordar 2 quilos, nunca está satisfeita com o corpo que tem. E é muito interessante, eu quero compartilhar desses princípios, mas para a gente poder fazer o warm-up, né, para a gente poder aquecer, quebrar o gelo, digamos assim, a gente precisa aprender a aceitar aquilo que nós somos e o que temos. E a autoaceitação, ela tem um papel fundamental na nossa saúde e no nosso bem-estar. Porque você só tem poder para mudar alguma coisa quando você toma responsabilidade pela sua vida, não é? Quando você é responsável por algo, só assim você pode mudar. E quando você aceita. E a aceitação é fundamental, por quê? Porque aceitação não significa que as coisas vão continuar como estão e deixa para lá. Aceitação significa que você assume a responsabilidade da sua vida, das suas cocriações, como eu costumo dizer, das suas criações, porque você é responsável pelas suas criações, tá bom? Foi te dado o livre-arbítrio, você é responsável pelas escolhas que você faz. Então, em aceitar a sua vida como ela é, como ela está, você então tem o poder de transformar. Eu gosto muito da frase que a Joyce Meyer, uma autora americana que eu gosto muito, ela fala que é o que é. E o é o que é, praticar o é o que é no seu dia a dia é fundamental. Porque é o que é. Então, o que eu posso fazer para melhorar o que eu tenho? Então, nem todo mundo foi agraciado com o corpo da Gisele Bündchen. Não é verdade? Mas você tem um corpo. Então, com o corpo que você tem, faça o melhor que você pode e faça as pazes com o seu corpo, tá bom? Em fazer as pazes com o seu corpo, isso vai te permitir ir para o próximo nível da sua vida e experimentar o bem-estar, tá? E é um fator fundamental para a sua boa autoimagem, para a sua boa autoestima, fazer as pazes com você mesmo e abraçar todos os aspectos que compõem a sua personalidade e esse ser lindo que você é. Então, saúde
no sentido mais amplo da palavra, não é apenas a ausência de doença, mas é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Você estar de bem com a vida, de bem com você, fazendo as pazes com o seu corpo de uma vez por todas. E eu quero levar você a essa reflexão nessa palestra. Uma outra coisa muito importante que vale falar, que faz parte do meu trabalho, é que, é como o próprio Dr. Laí Ribeiro fala, e fala com muita propriedade, você pode sim envelhecer sem ficar velho. Você não precisa envelhecer doente, se tornando uma pessoa inútil, sem vitalidade, feia. Você pode sim envelhecer sem ficar velho. Quando você aplica esses princípios que eu vou estar compartilhando com você e você agrega isso no seu dia a dia de forma prática, você então começa a sua jornada em direção a envelhecer sem ficar velho. E é maravilhoso, não é assim? Como os nossos antepassados de 4, 5 mil anos atrás. Então é importante a gente entender isso. Outra coisa importantíssima é que os cientistas descobriram que você não precisa nem morrer, né? Mas o mais importante é que descobriram uma coisa, que você sabia que você não precisa ficar doente, sabe? Mas o que acontece? Talvez para você isso que eu acabei de falar seja um conceito completamente novo. O que acontece é que o sistema de saúde, ele não foca na saúde. Eu tenho uma grande amiga que é secretária de saúde de um município no sul de Minas, tá? E ela fala, a gente estava conversando sobre isso, eu estive lá no final de junho de 2014 e a gente estava falando justamente sobre isso, que infelizmente o sistema de saúde, ele não foca na saúde. Você não vai encontrar saúde na farmácia, você não vai encontrar saúde no hospital, não é? Ele foca no problema, ele foca na doença. E a gente sabe hoje, até pelo estudo da física quântica, de que a energia flui onde você foca. Então, se você foca na doença, é para lá que você vai. É muito importante que você abra a sua mente. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que a nossa mente é igual paraquedas, só funciona bem aberto. Então, abra a sua mente. Você não precisa adoecer. Você pode viver com saúde. E mesmo que você, me ouvindo aí, esteja passando por um problema físico, digamos assim, ou mesmo emocional, você está dodói nas suas emoções, você está dodói no seu corpo, nas suas finanças, seja onde for, você não precisa permanecer dessa maneira. Aplique esses princípios que eu vou estar compartilhando com você e principalmente abra sua mente para esse universo de infinitas possibilidades, tá? Então, que fique muito estabelecido para a gente começar. Que você não precisa ficar velho, você pode envelhecer sem ficar velho. A doença, ela é opcional, você não precisa ficar doente, você não precisa adoecer. E você pode se autocurar. A maneira que o nosso corpo foi criado é tão maravilhosa e tem inúmeros casos, e eu acredito que a partir dessa palestra, se é um conceito novo para você, você com certeza vai obter mais informações a respeito disso, né? Tem muitos casos de autocura, tá? Então, mas o que acontece é que nós, durante todos esses anos, temos dito para o nosso cérebro que isso é impossível, que é impossível desobstruir uma artéria, que é impossível fazer com que os nossos níveis de colesterol estejam equilibrados, que é impossível controlar isso, que é impossível controlar aquilo, que é impossível. E aí, não é? Como o próprio Henry Ford, nosso querido Henry Ford diz, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, das duas formas você está correto. Então nós nos esquecemos desse dom inato que cada um de nós tem, que é o poder de se curar. E é muito interessante isso, porque eu tenho visto até no meu próprio trabalho, tem casos até de cura de câncer, por exemplo, que tudo é possível. Nas próprias palavras de Jesus Cristo, tudo é possível que crê. Então que você possa ter ações correspondentes a partir de hoje e possa estar agregando esses elementos vitais e ter uma vida linda, maravilhosa, expandida, como eu costumo dizer, tá? Você não precisa adoecer. E veja que você esteja, mesmo que você esteja doente, você não precisa permanecer doente, ok? Então vamos iniciar, e o primeiro elemento que eu quero falar a respeito é ar. Ah, que delícia. Apenas respire. Ar. Aprender a respirar é algo importantíssimo. Por quê? Porque respiração é vida. Você pode viver
sem comida durante algum tempo, né? Você pode viver aí um mês sem comida, não é? Eu vi um caso de uma moça que sobreviveu na selva, né? Ela ficou, eu acho que ficou um mês mais ou menos sem comer, tá? Você pode sobreviver sem comida. Você pode sobreviver alguns dias sem água, mas sem ar, não. Você não consegue ficar mais de 3 ou 4 minutos sem ar. Tá? Eu gosto do versículo que está lá em Gênesis, capítulo 2, que fala que Deus soprou na narina do homem e ele se tornou uma alma vivente. Só que a maioria das pessoas hoje não sabe respirar direito, né? Você agora, estou falando, você está prestando atenção. A gente não sabe respirar direito. Você sabia que em apenas 1 minuto ocorrem cerca de 12 respirações completas? Em média, nós inspiramos e expiramos 17.280 vezes por dia. A gente faz circular quase 7.000 litros de ar no nosso corpo. Nós inalamos cerca de 400 mililitros a cada inspiração. Tá? Só que o que acontece? A capacidade vital do pulmão ela é muito maior. É de 4 litros de ar. Só que a gente acaba inalando 10% disso. Tá? E a nossa capacidade de 10 vezes mais do que isso. Já pensou? Olha só. Só que no nosso dia a dia, uma respiração sem tensões, tá? Sem estresse, sem pressão nenhuma, pode alcançar entre 800 e 1.600 mililitros de ar. Por outro lado, quando eu e você estamos estressados, sabe? Quando a gente está daquele jeito, a gente só consegue inalar 100 mililitros de ar. E o que acontece? Por que eu estou falando sobre isso? Nesse território imenso entre 100 mililitros e 4 litros, que é a capacidade vital e total do nosso pulmão, pode estar aí escondido um dos maiores segredos de saúde e de bem-estar do ser humano. Respiração é vida. Então que você a partir de hoje aprenda a respirar de forma consciente. O que significa isso? Que eu vou estar prestando atenção em cada respiração? De maneira nenhuma. Não seria possível, não é? Você só viveria para estar respirando, de maneira nenhuma. Mas o que acontece? Como a gente sabe, em muitas culturas, por exemplo, as culturas orientais, eles entendem da importância da respiração, porque para eles respirar não é apenas uma função vital. Respirar faz parte de uma integração até da sua mente com o seu espírito, com a natureza, com tudo isso. Então, respiração é vida. A dica que eu quero dar para você em relação à respiração é, a partir de hoje, integre no seu dia a dia a prática da respiração consciente. E o que é isso? Eu indico para os meus clientes 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite. Faça pelo menos uns 14 ciclos de respiração. Mais ou menos isso que vai dar em 5 minutos. Como é isso? Tá? Se você quiser praticar junto comigo agora, vai ser ótimo, tá? Você inspira pelo nariz profundamente e suavemente em 4 segundos. Conta 4. Aí você vai segurar o ar no seu pulmão em 4 segundos. Conta até 4 e segura o ar. Depois você expira totalmente pela boca em 4 segundos. E você então segura em 4 segundos. E repete esse ciclo. Eu costumo brincar que é a regrinha de 4. A respiração da regrinha de 4. Tá? Só em fazer isso, olha que gostoso. Vai fazendo. Inspira pelo nariz, bem suave, bem profundo, 4 segundos. Segura o ar no seu pulmão em 4. Isso. Expira todo o ar pela sua boca em 4 segundos e segura mais 4, tá? E faz esse ciclo de 4, tá? Faz durante 5 minutos, ou conta 14 vezes que você faz isso. Já é um ótimo começo. E tem pessoas que falam assim pra mim, Raquel, eu não tenho, eu sou hiperativa, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar praticando esse negócio de meditação, que é o que a gente vai falar depois também sobre isso. Eu não sou muito assim, como é que eu faço? Essa é uma forma de você começar. Prestando atenção na sua respiração. Respirando de forma consciente a partir de hoje. Fazendo isso de manhã e fazendo isso à noite. E o segredo é, pensamentos, isso não significa que você vai esvaziar a sua mente. Significa apenas que você vai aprender a controlar os seus pensamentos e você vai aprender a controlar a sua mente e, consequentemente, você vai controlar a sua vida, não é? Porque quem controla os pensamentos controla a vida. Mas o mais interessante, uma dica para você é, preste atenção na sua respiração. A sensação do ar entrando pelas suas narinas, sabe, expandindo o seu pulmão, a sensação de você segurar o ar,
a sensação do ar saindo pela sua boca e de você segurando o ar novamente. Preste atenção nisso. Pensamentos vão entrar na sua mente, vão passar pela sua mente, mas deixa eles simplesmente passarem pela sua mente. Continua focando na sua respiração e você vai ver que diferença isso vai fazer para a sua vida. Tá? Então, essa é a dica que eu queria dar para você em relação à respiração. E eu quero falar uma coisa super importante, tá? Outra dica em relação à respiração é que você faça uns 5 minutinhos de alongamento, tá? É um bom hábito, né? Você já pular da cama, a Luísa Rey fala sobre isso. Sai da cama e já alonga, né? Eu tenho uma pitbull, a Laila, minha fiel escudeira. E a Laila, quando acorda, a primeira coisa que ela faz é se esticar. Olha a sabedoria dos animais. A gente pode aprender com eles, não é? Estava até falando isso para minha mãe ontem. Falei assim, olha, eu preciso praticar mais isso, porque eu até respiro, faço essa... Mas muitas vezes eu esqueço de me alongar quando eu não estou indo fazer as minhas caminhadas, né? Então eu esqueço de me alongar. E ela até brincou, ela falou assim, tem que aprender com a Laila, né? Porque a Laila, a primeira coisa que ela faz quando ela acorda é se alongar. Ela se estica toda. Então você pode se alongar. Por quê? Muitas pessoas não conseguem ter uma respiração profunda porque os músculos estão todos contraídos ali da sua caixa torácica, né? Torácica. Então, uma boa dica é você se alongar. E em alongar-se, você vai conseguir relaxar os seus músculos e cada vez que você fizer isso, tudo é prática, tá? Mas o teu pulmão vai ser capaz de puxar, não é? E o seu coração também ajuda a bombear mais sangue, né? Tudo é a prática. Então alongue-se, faça uns minutinhos de alongamento, isso vai te ajudar bastante. E que maneira maravilhosa de começar o dia, né, gente? Que maneira maravilhosa. E eu quero falar para vocês sobre alguns benefícios da respiração, tá? Os benefícios da respiração adequada são diminuição da ansiedade, do estresse. Você vai notar, se você é uma pessoa que é um ansioso ou ansiosa de plantão, você vai notar uma grande diferença se você praticar isso, tá? Vai diminuir o seu nível de estresse, tá? E consequentemente seu nível de cortisol, tá? Você vai ter mais vitalidade. Olha que legal, tá? Se você está se sentindo, sabe, sem energia, chega em casa do trabalho, não quer mais nada, né? Quer sofá. Se você começar a praticar, você vai sentir mais vitalidade, tá? Isso é importantíssimo e eu posso testificar sobre isso. Desintoxicação fundamental. Só de você respirar direito, você se desintoxica. Emagrecimento. Mulherada, está querendo emagrecer? Está querendo eliminar aqueles quilinhos? Já se preparando para o verão? Então, aprenda a respirar direito. Preste atenção na sua respiração. Rejuvenescimento. Tá? Olha que legal. Eu posso também atestar sobre isso, tá? Porque daqui a 3 meses, em fevereiro de 2015, eu completo o meu 40º aniversário. E muito contente, muito feliz, de bem com a vida e praticando todos esses princípios, eu posso dizer para vocês que realmente funciona. Rejuvenescimento, tá? Respiração é tudo, porque leva oxigênio para as células, não é? Então, rejuvenescimento, mais foco e concentração. Se você é uma pessoa que tem problema em focar em algo, tem problema de concentração, não consegue nem ler livro porque não consegue se concentrar, você praticando a respiração, você vai notar uma grande diferença no seu poder de foco e concentração. E é tão interessante, como eu falei no início, os orientais eles já sabem sobre isso muito bem e eles falam o seguinte: controla a sua respiração, controla a sua vida. E quando se trata de respiração, meninas e meninos, a palavra é atenção. Então que a partir de hoje você possa estar mais atento a esse ato tão sagrado e vital, ok? E falando metafisicamente, tá? À medida que a partir de hoje você vai prestar mais atenção na sua respiração, areje também as suas ideias. Assim como o ar, ele leva oxigênio para suas células, para o seu cérebro, ele te revitaliza e você não pode viver sem ar, você também não pode viver sem ideias. Você não pode viver sem pensamentos, você não pode viver sem sonhos. Não é? Uma pessoa que deixa de sonhar e deixa de ter ideias e deixa de ser criativa é uma pessoa que acaba morrendo pouco a pouco. Então que a partir de hoje, assim como você vai praticar essa respiração, por todos esses benefícios, que você também possa entender metafisicamente, ou seja, o que é metafísica, né? É além do físico, não é só o físico, é além do físico. Que você possa também arejar as suas ideias.
sacudir. Muitas vezes a gente fica tão fixado nas nossas ideias, nos nossos padrões mentais, na maneira da gente encarar a vida, perceber a vida, que não sobra espaço para mais nada. Então, que você possa também arejar a sua mente, arejar os seus pensamentos, arejar as suas ideias e fazer espaço para coisas novas e ver o que não te serve mais, tá bom? Isso é muito importante, isso é vital, tá bom? Quero falar sobre o próximo elemento, tá? Ficou gravado, ar. O próximo elemento, o que você acha que é? Água. Claro. Água, água, água. Água é muito importante, por quê? O nosso corpo, ele é composto de mais de 70% de água, certo? Nosso cérebro é a mesma coisa. E a água, ela é vital para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Em condições normais, em circunstâncias normais, nós precisamos de cerca de 2 litros de água por dia, água limpa, tá bom? Você viu que eu falei água limpa, tá? Eu não estou falando cafezinho, não estou falando suco, não estou falando refrigerante, não estou falando cervejinha, não estou falando vinhozinho, não estou falando caipirinha, estou falando de água limpa. E algumas pessoas falam para mim, Raquel, que tipo de água que eu tenho que tomar? Água limpa. Eu, particularmente, evito tomar água de garrafa. Tá? Eu acredito muito que as coisas têm que estar fluindo. Tá? A própria água ensina isso pra gente, né? Então, eu tenho um filtro na minha casa, tá? Um purificador de ar, de água, tá? E eu gosto de usar assim, tá? Mas você pode ter um purificador de água, você pode ter inclusive o filtro de barro, é muito bom, tá? Não precisa ficar se preocupando muito em relação a isso, mas a água limpa é fundamental, tá? Então, água, em condições normais, você precisa de pelo menos 2 litros de água, tá? O que acontece? A falta de água, gente, ela traz a diminuição de concentração e foco, tá? Dor de cabeça, insônia, depressão, prisão de ventre e muitos outros desconfortos físicos, tá? Já se você, a partir de hoje, aprender a tomar mais água, tá? Olha os benefícios se você tomar mais água a partir de hoje. A água mantém a sua pele jovem e viçosa por muito mais tempo. Olha o meu exemplo. A água, você tomando mais água, vai ajudar você a tirar o máximo de proveito dos creminhos que você compra para a sua pele, tá? E eu acho super importante a gente hidratar a nossa pele, usar cremes, bons cremes, sempre. Só que a hidratação começa de dentro para fora. Então, muitas vezes, a gente não entende sobre isso. Então, se você começar a tomar mais água hoje, você vai notar uma diferença. Por quê? Porque a sua pele vai realmente captar melhor todos os benefícios daquele creminho, daquele ritual de beleza que você tem. Experimenta fazer isso. Eu atesto que é verdade. Outra coisa. Você aí, mulherada, você aí que está me assistindo, você está buscando uma silhueta mais fininha? Então, água é fundamental. Não adianta você fazer uma reeducação alimentar, não adianta você ficar fazendo exercício se você não tomar água. Não adianta você comer fibra se você não tomar água. Por quê? Porque a água é que é responsável para levar a gordura para fora do seu corpo. Você está entendendo? Então, muitas vezes você não está precisando de muita coisa, você está precisando tomar mais água. Mais água vai fazer o seu cabelo ficar mais bonito, sua pele mais bonita, sua silhueta mais fininha. Tome mais água, você vai ver a diferença. E aí a pergunta é, você tem se hidratado? Você tem se hidratado bem diariamente? Tá? A dica que eu quero dar para você é o seguinte, eu costumo fazer isso. Tá? Como a maior parte do meu trabalho é de casa, eu costumo manter uma jarra de água. Eu costumo brincar que é água Shazam, porque eu coloco uma pedra de cristal quartzo dentro para dar um boost na minha água, né? Mais energia, assim. Então eu deixo aquela jarra de água sempre perto, sempre à vista. Por quê? Porque longe dos olhos, longe do coração. É bem assim. Então, se você vê, se você está sempre vendo, as chances de você tomar são muito maiores. Então, mantenha, veja o que funciona para você. Para mim, funciona eu manter a minha jarra de água, tá? Tem umas garrafas lindas agora sendo vendidas, garrafas de vidro. Leve a sua garrafa de vidro para o seu trabalho, tome água, tome mais água, tá? Então, veja o que funciona para você, tá bom?
eu quero falar sobre alguns outros benefícios em relação à água, mais água no seu organismo, tá? Segundo o Dr. Mohamed Barakat, tá? Ele fala o seguinte, tá? Benefícios da água: regula a temperatura do cérebro, hidrata os tecidos, ajuda na lubrificação das articulações, muito importante, mulherada, age como protetora de órgãos e tecidos, auxilia o funcionamento dos rins e fígado, ajuda na prevenção de constipações, importantíssimo, tá? É legal tomar a tívia? É ótimo, se você não tomar água, tá bom? Transporta oxigênio e nutriente para as células, ajuda a dissolver os nutrientes, muito importante, principalmente se você está procurando ter uma dieta mais equilibrada, com mais fibras, é importantíssimo a água, porque a água é o veículo, é o que vai ajudar essas fibras a saírem do seu organismo, tá bom? E eu quero falar a parte metafísica da água, tá? É muito interessante, porque a água, ela é flexível e ela é maleável. O Dr. Masaru Emoto, ele fez os experimentos na água, não é? Mensagens na Água é o nome, se você não viu o vídeo, vai lá no YouTube, Mensagens na Água, você vai ter um monte de materiais lá, também tem o livro dele, e ele foi uma grande descoberta, não é? Que mostrou realmente que nós alteramos a nossa realidade através das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tá? E por que ele usou a água? Porque a água é o mais maleável e mais moldável dos elementos. E que você, ao hidratar o seu corpo mais a partir de hoje e realmente entender como a água é vital, não é? Como a água é importante para o nosso organismo, da mesma forma, metafisicamente, que você se permita ser uma pessoa mais maleável, mais flexível, a partir de hoje, você vê que a água, ela não briga com os obstáculos, ela contorna eles. E que você da mesma maneira tenha essa flexibilidade, essa maleabilidade, e que da mesma maneira que você hidrata o seu corpo com mais água a partir de hoje, que você também permita o Espírito Divino, esse Espírito que mantém você viva, te hidratar e trazer vida para a sua vida. Então seja maleável, entre mais em contato com a sua espiritualidade, não é? E seja uma pessoa que é flexível e não fica aí lutando, dando murro em ponta de faca, mas que você possa aprender, assim como a água, a contornar os obstáculos e ser flexível sempre. Não seja radical. Eu era uma pessoa extremamente radical. E essa parte da água mexeu muito comigo, falou muito comigo, porque eu tenho que ser moldável. A água, a forma que você colocar, ela fica, não é assim? Você põe lá uma forminha de gelo e... Ai, que lindo, passou uma borboleta aqui. Você põe a água numa forminha em formato de coração, coloca no freezer e o que acontece? Não é assim? Que você possa ser moldável também, maleável. Não é? Que você não seja rígido na sua maneira de pensar e que você esteja disposto sempre a mudar de ideia quando for necessário. Tem gente que não muda suas convicções, que não muda seus padrões mentais, que não muda suas crenças porque foi assim que eu nasci, que eu fui criado dessa maneira, que foi assim que eu aprendi. Eu tinha muito disso. A minha mãe falava quando eu era adolescente, por exemplo, que eu era uma pessoa radical. E eu tenho aprendido nesses últimos, sei lá, 20 anos da minha vida, vamos colocar assim, a ser uma pessoa mais flexível, mais maleável e aprender a mudar de ideia quando eu preciso mudar de ideia. Não ser rígida, mas ser como um ferro, como uma barra de aço, como uma barra de ferro, mas ser maleável como a água, tá? Muito bom, né? Vamos passar para o próximo elemento físico e metafísico vital, importantíssimo para a sua saúde, bem-estar e plenitude. Comida saudável. Então, até o momento a gente viu ar, fundamental, água e, claro, comida. Comida saudável, tá? O que acontece? Hoje em dia, as pessoas alimentam-se, mas não se nutrem. É uma grande diferença, né? É uma grande diferença entre se alimentar e se nutrir. O seu corpo ele foi criado para transformar basicamente qualquer coisa em combustível, você sabia disso? Qualquer coisa. Mas isso não significa que o seu desempenho vai ser o mesmo. O que acontece? Nesses últimos 50 anos do avanço da indústria alimentícia, assim como ela evoluiu, também evoluíram o quê? Os casos de obesidade, de pressão alta,
diabetes, doenças do coração, câncer, aumentaram exponencialmente, gente, tá? Eu gosto muito da frase de Hipócrates, o pai da medicina moderna, que ele fala o seguinte, que seu alimento seja seu remédio e seu remédio o alimento, tá? Eu gosto muito dos vídeos e indico para você os vídeos e os livros do Dr. Lai Ribeiro e da Louise Hay, que falam muito sobre isso, porque é de medicina preventiva, tá? E prevenir realmente é melhor do que remediar, tá? Eu quero falar uma coisa para você. Eu não acredito muito em dietas, tá? Por quê? Porque o espírito do homem foi criado para a liberdade. E quando você impõe regras dessa maneira, regras rígidas, chega uma hora que a gente espana. Eu aprendi uma coisa com um dos meus gurus, que dizia o seguinte: não faça nada, não comece nada que você não possa fazer para o resto da sua vida. E é verdade, não inicie nada que você não possa fazer para o resto da sua vida. Essa é uma ótima dica, se você estiver tentando mudar de vida, fazer alguma coisa diferente. Não inicie nada que você não possa fazer para o resto da sua vida. E assim, eu sou muito a favor de uma reeducação alimentar, porque é algo que você vai fazer para o resto da sua vida, que você pode fazer para o resto da sua vida. E eu tenho uma dica super interessante para você em relação à comida saudável. É importante você, a partir de hoje, comer de forma consciente. Evita longos períodos sem comer. Olha, eu era mestre nesse negócio de evitar longos períodos sem comer, achando que se eu pulasse refeição, eu ia ficar mais magra. E não tem nada a ver, pelo contrário. Porque o seu corpo foi criado de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, que quando você fica sem comer, você deixa de comer, o seu corpo, muito esperto, para preservar a sua vida, ele também retém as gorduras. Ele fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Perdemos uma refeição. Houston, alô, alô, Houston. Vamos diminuir o metabolismo, porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe qual vai ser a próxima refeição, quando vai ser. Então vamos reter, vamos segurar aquilo que a gente tem. É isso que acontece. Mas, se você entender como funciona o mecanismo do seu corpo e trabalhar com ele, coma de 3 em 3 horas. O que vai acontecer? Ele vai te ajudar. Tá? Então tá tudo bem, tá tudo certo, então ele vai te ajudar a estar eliminando, o teu metabolismo vai ficar mais rápido, a tua queima vai ficar mais rápida. Então é importante entender sobre essas coisas, tá? Então evite ficar longos períodos sem comer, isso não te ajuda em nada. Coma de 3 em 3 horas, tá? Nunca faça dieta. Tá? Seu corpo entra no modo sobrevivência, tá? E aí ele começa a armazenar gordura, foi o que eu falei. Por isso que dieta não funciona durante muito tempo, mas uma reeducação alimentar, sim, isso é saúde, isso é saudável, tá? Outra coisa super importante, talvez você tenha padrões de pensamentos limitantes em relação a peso, em relação ao seu corpo. Então, nunca foque no peso, foque na saúde, tá? Porque se você põe uma meta para perder X quilos, se você tem padrões de pensamentos limitantes, por isso que você fica engordando e emagrecendo, tá? Uma dica para você. Focar no peso pode trazer um bloqueio mental para você, tá bom? Pode ser uma interferência. Então foque na saúde, ao invés de focar no peso. Porque se você estiver saudável, você vai ter o peso adequado, você vai ter o peso adequado para a sua altura, para o seu corpo, tá? Então nunca foque no peso, foque sempre na saúde, tá bom? Uma pessoa saudável sempre vai ter o peso adequado, tá bom? Isso é muito importante, tá? Para sua altura e uma silhueta enxutinha, sempre, tá? Se você está acima do peso, mulher que está me assistindo e homens também, ouça a sabedoria do seu corpo. As pessoas às vezes falam assim, é porque eu como muito, porque meu metabolismo é muito lento e é por isso eu ponho, nossa, eu engordo só de olhar. Não. Entenda que a sabedoria do seu corpo está te dizendo alguma coisa, tá bom? Se você está acima do seu peso, o seu corpo está te alertando para um outro fator, para um fator muito mais importante, interior emocional. Se você conseguir ouvir e entender o que está acontecendo com você emocionalmente, interiormente, você vai também sanar o problema do sobrepeso, tá? Isso é muito importante. O mesmo vale ao contrário. Se você está perdendo muito peso, você de repente quer engordar
colocar uns quilinhos a mais e você tem dificuldade de engordar, tá? Procure entender o que o seu corpo está te dizendo. Resolva as questões interiores que estão causando esse problema e então tudo fica normal, tudo fica normalizado, tá bom? A Louise Hay, por exemplo, ela fala que sobrepeso é sinal da insatisfação na alma, tá bom? Outra coisa muito importante, outra dica, aproveita cada refeição para nutrir o seu corpo. Coma devagar. Sabia que leva 20 minutos para que o teu corpo, para o teu estômago mandar mensagem para o seu cérebro de saciedade? Então, se você tem o costume de comer muito rápido, eu conheço algumas pessoas que são assim, a partir de hoje, coma devagar. Lembra que leva 20 minutos. Tá? E foi interessante, a gente fez até um teste em relação a isso, sem querer. Eu, o Justin e o Clayton, que é o meu sobrinho, fomos comemorar um mês atrás, mais ou menos, um lançamento de um produto, um infoproduto meu, um treinamento de derrube crenças limitantes. Fomos comemorar esse lançamento e eu fui aqui no Rei do Frango a Passarinho, aqui em São Vicente. Gente, é divino, mas a porção é gigantesca. Mas aí a gente estava com muita fome, a gente estava trabalhando umas 6, 7 horas direto. E o Cleiton falou assim, vamos comer um franguinho a passarinho, batata frita, tomar um chopp. Eu falei assim, vamos comemorar, né? Vamos celebrar. Adoro celebrar. E nós fomos. Só o que aconteceu? Eu fiquei meio assim, porque a porção realmente era muito grande. Nós pedimos meia porção. Aí comemos e pedimos a segunda. Estava tão cheio o lugar, um sábado, que demorou muito para vir. E aí, claro, deu os 20 minutos. Daqui a pouco o Justin, que é o que come mais, falou assim, eu não sei se eu vou conseguir comer mais não. E aí a gente comentou sobre isso. Eu falei assim, tá vendo os 20 minutos? Agora que o teu estômago já deu sinal, o teu estômago já deu sinal, gente, estou aqui fora, tem até macaco, tem arara, tem tudo aqui. O teu estômago já deu sinal para o teu cérebro que está satisfeito, e aí nós conseguimos cancelar a nossa porção. Então, realmente assim, então, a partir de hoje, coma mais devagar, tá bom? Outra coisa importante, seja grato pelo alimento. Você lembra, no passado, a gente costumava dizer uma graça antes do alimento, agradecer a Deus, ao nosso Criador, por aquele alimento. Volte a praticar isso, isso é tão importante. Sabe, outro dia eu estava conversando sobre isso. Antigamente, as pessoas eram mais gratas e elas agradeciam pelo alimento que estava ali à mesa delas, não é? E eu sabia que elas não tinham a metade das doenças que temos hoje. Hoje em dia as pessoas comem de qualquer jeito no telefone, não têm a menor reverência, respeito pelo alimento. Então, quando você for comer, coma. Eu tenho um hábito aqui na minha casa, a gente come sentado à mesa, que foi um hábito que eu aprendi desde pequena. A gente come sentado à mesa, a gente come sem ficar vendo televisão, a gente come sem ficar olhando o celular. E é um bom hábito que eu trago desde desde que eu era criança, e eu trouxe para dentro da minha família. Então, pare para comer. Coma devagar, seja grato pelo alimento, independente da sua crença religiosa, agradeça por ter aquele alimento, não é? Você já é uma pessoa extremamente abençoada por ter o seu alimento. Escolha sempre produtos frescos, orgânicos e o mais próximo do seu estado natural possível. Orgânicos. E as pessoas falam assim às vezes para mim, mas você já viu o preço da batata orgânica, Raquel? Você já viu o preço da couve orgânica? E aí eu falo o seguinte, eu já vi. Eu já vi o preço da couve orgânica, mas você já viu o preço do câncer, do tratamento de câncer? Você sabe quanto custa para tratar um câncer? Para você receber o tratamento de ponta? Por menos de 60 mil reais não sai. Quanto custa seus remédios de pressão alta, seus remédios, sua insulina, né? Seus remédios de Alzheimer, seus remédios de Parkinson? Quanto custa? Né? Então, quanto custa para fazer uma cirurgia? Né? Então, ame-se em primeiro lugar. Comer bem, comer saudável não é caro. Caro comparado a quê? Você vale cada centavo. Eu costumo brincar o seguinte, quando eu não entendia sobre esses princípios, eu falava assim, nossa, não, vou comprar esse aqui que isso aqui é mais barato. Olha a mensagem que você está mandando, né? Vou comprar esse aqui para colocar dentro do meu corpo, que é o templo do Espírito, né? Esse presente que Deus me deu para eu me comunicar com o meu mundo físico, e eu vou comprar qualquer coisa para colocar dentro do meu corpo, porque é mais barato.
Que mensagem que eu estou passando? Olha o padrão mental por trás de um pensamento e de uma atitude como essa. Eu costumo brincar o seguinte: eu valho cada centavo. Eu valho isso. Eu valho comer melhor. Eu valho comer mais saudável. Entre comer algo cheio de agrotóxico que vai me trazer problema lá na frente, que pode até me trazer um câncer, e comer algo que vai me trazer vitalidade, eu prefiro ficar com vitalidade sempre. Então procure escolher produtos frescos, produtos orgânicos, sim. E entenda uma coisa: eu não tenho dinheiro para isso. O dinheiro vai aparecer se você colocar como prioridade. É assim que funciona no universo. Coma frutas, tá? Eu tenho uma irmã minha que não come fruta, entendeu? Fruta é importante, foi criado para você comer fruta. Fruta faz muito bem, tem bastante água, tem bastante líquido, né? Então é importante para você estar sempre hidratado, principalmente no verão, principalmente aqui no Brasil. Coma fruta, cereais e grãos integrais todos os dias. É muito importante, tá? Importantíssimo. Por quê? Porque vai te ajudar na sua digestão, queima mais devagar, né? Então te mantém saciado por muito mais tempo, tá bom? Evite adoçantes sintéticos, tá? Evita adoçante sintético. Como é que algo que é feito no laboratório pode ser bom para você? Alimentos processados, tá? Tipo nuggets, salsicha, linguiça, por aí vai. Fique longe de açúcar e farinhas refinados e gorduras hidrogenadas. Eu gosto de usar açúcar e procuro usar ou o demerara, que é o açúcar marrom, menos processado, orgânico, ou o mascavo, tá? Eu não sou muito chegada no café com o mascavo, tá? O café com leite ainda vai, mas eu uso o demerara. Então eu mantenho os dois, tá? Então você vê o que funciona melhor para você. Como eu falei, se for usar açúcar, prefira açúcar mascavo ou demerara, que é o preferencialmente orgânicos, tá? E na hora de cozinhar, substitui o teu óleo vegetal por um óleo de coco, tá? Também super dicas, pode falar com um bom nutricionista que entenda sobre esses princípios, até mesmo o Dr. Laí Ribeiro, ele fala sobre isso. Outra coisa legal de usar, de repente, é banha de porco, tá? Procure, veja o que é melhor, o que funciona para você. Tá bom? Não precisa seguir os meus conselhos à risca, mas substitua, veja o que fica melhor para você. E quero falar também um pouquinho sobre a porcentagem ideal em cada refeição, tá? Qual é essa porcentagem ideal? 30% de proteína, 20% de carboidrato, 50% vegetais e hortaliças, tá bom? Então é 30, 20, 50. 30% de proteína, 20% de carboidrato e 50%, metade do seu prato. Pega o prato, metade do seu prato é vegetais e hortaliças. 30% do seu prato é proteína, seu peixe, sua carne, enfim, ovos. E 20% o seu carboidrato, o seu arroz, cereal, massa, tá bom? É importante que você também evite refeições pesadas depois das 8 horas. Por quê? Porque o teu organismo já vai dar uma diminuída, o seu metabolismo. E depois das 20 horas, as chances de você se exercitar, ficar se movendo, são muito menores, não é verdade? Você vai geralmente comer e vai sentar para assistir uma televisão, para checar a sua internet. Então evite comer coisa pesada à noite, tá bom? O ideal é comer algo bem leve, tipo, sabe, uma sopa, um sanduíche natural, alguma coisa assim, um creminho, um mingauzinho, tá? Porque a gente acaba não se exercitando tanto depois do jantar, tá bom? Agora, uma outra coisa super legal sobre alimento saudável é que o que alimenta a sua alma? Assim como o alimento, o bom alimento, o alimento nutritivo, ele nutre o nosso corpo, as coisas que você ouve, vê, as coisas que você percebe no seu meio ambiente também podem nutrir ou não a sua alma. E a minha pergunta para você é: o que você tem ouvido? O que você tem visto? Em que meio você está inserido? E isso é uma coisa tão interessante, porque poucas pessoas notam que, metafisicamente, não é só o alimento que a gente digere. Não é? Você ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, é claro que é fundamental para o seu bem-estar, para a sua saúde, para a sua plenitude, porque nós somos aquilo que comemos, não é? Fisicamente falando. Mas também metafisicamente falando, não é só o alimento que você precisa digerir. Você precisa digerir as palavras que você ouve, as coisas que você vê, as coisas que você percebe no seu meio ambiente. Sabia disso? Então preste atenção a partir de hoje, o que você está nutrindo a sua alma. E talvez você tenha que cortar relacionamentos que na verdade estão te intoxicando. Eu chamo de relacionamentos tóxicos.
relacionamentos junk food. Assim como o junk food não faz bem para a sua saúde física, para o seu corpo, relacionamentos junk food também não. Só te enchem e não te alimentam, não te nutrem em nada. Então é importante que você preste atenção a partir de hoje, como você está nutrindo a sua alma. A gente às vezes pensa muito nessa parte física e esquecemos que a maior parte de nós é espiritual, é emocional. Então que você possa aprender a se nutrir realmente também emocionalmente a partir de hoje, porque isso é fundamental para o seu bem-estar, para a sua saúde e para a sua plenitude. Preste atenção no que você tem ouvido, onde você tem gasto tempo, o que você tem visto. Mulherada que adora uma novela, preste atenção no que você tem alimentado. Sabe, tudo no universo vibra o tempo todo, está tudo em constante movimento. E você sempre vai atrair para a sua experiência aquilo que ressoa com você. E se você inicia o dia vendo os jornais de virar o estômago, né? Porque vira o estômago, né? Jornal de notícias, que notícias? São más notícias. Não é? E a gente que trabalha muito com lei da atração, por exemplo, eu trabalho, o segredo, enfim, a gente sabe que a gente vai sempre atrair algo para a nossa realidade que está no nosso ponto de vibração, ou seja, aquilo que ressoa com você. Se você já inicia o seu dia colocando esse monte de coisas negativas, o que você vai atrair para a sua realidade, não é verdade? Olha o que você está colocando para dentro de você. Olha o que você está alimentando a sua alma. E isso vai sair, porque tudo que entra sai. Não é verdade? Então preste atenção em como você está alimentando a sua alma e o seu espírito. Seja mais consciente em relação a isso. Eu tenho certeza que a sua vida vai se tornar uma vida muito mais nutrida, expandida em todos os sentidos. Tá bom? Vamos para o próximo elemento, quarto elemento, descanso. Descanso. Ah, eu gosto de descanso. Olha, descansar é fundamental. Tá? Descansar é fundamental para a restauração do nosso corpo, para a nossa mente, tá? Por quê? A gente vive numa época onde as pessoas estão ocupadas com muitas coisas, mas produzindo quase nada de valor. Essa é a verdade. Parece que é símbolo de status, você está sempre no corre-corre. Você encontra com as pessoas, elas estão sempre dizendo, olha, não, peraí que eu estou ocupado. Nossa, eu estou super ocupado, estou super ocupado. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa parar e descansar. Talvez você me ouvindo, foi para você parar e me ouvir, já foi uma dificuldade, né? Tá? É muito interessante porque de forma muito sutil a gente se vê sempre fazendo alguma coisa, não é assim? Checando centenas de e-mails que não servem de nada, né? Vendo um monte, recebe pela caixinha do correio um monte de coisa que não tem nada a ver, não é? Não é assim? Tudo, o tempo todo está competindo pela nossa atenção. Outdoor, são as mídias sociais, nas redes sociais, tudo está competindo o tempo todo, tá? E o que acontece? No meu processo de spiritual coaching, tá? Descansar vai muito além de dormir bem à noite. Isso é super importante, tá? Descanso também tem a ver com meditação, com você parar, com você enxugar a sua agenda, tá? Você realmente estabelecer prioridades no seu dia a dia e cortar da sua vida tudo aquilo que realmente não está te fazendo bem, que não está realmente produzindo, tá? Isso é muito importante, isso tem a ver com descansar. Porque o que acontece? Descansar também tem a ver com aquele tempo que a gente tira só pra gente se cuidar. Sabe aquele tempo para não fazer nada? E talvez você esteja aí do outro lado pensando assim, nossa, faz tempo que eu não faço nada. Parece que é até um pecado a gente parar e não fazer nada, né? Botar os pés para cima. De vez em quando eu tiro umas fotos assim, em relação a isso, né? Eu tiro fotos, eu com os pés para cima na praia, eu com os pés para cima na minha casa, porque realmente isso, você fez o seu trabalho, agora é hora de descansar, de botar o pé para cima. Significa o seguinte, eu estou me cuidando, eu estou tirando tempo para mim, eu estou realmente fazendo nada. É bom fazer nada de vez em quando, tem gente que precisa praticar mais sobre isso. Meditação é muito importante, eu vou falar sobre isso já, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância de você dormir bem, tá? Tá? Aqui. Ótimo. Que é um fator importantíssimo, é o sono, tá? O sono é um momento de restabelecimento do teu organismo como um todo. O corpo repousa, os músculos descansam, as funções hormonais se regulam. E os médicos dizem que a gente precisa de cerca de 8 horas de sono para repor todas as nossas energias, tá?
O cérebro processa tudo o que precisamos guardar e no dia seguinte estamos aptos a absorver novas informações. Quem fala isso é o Dr. Renato Arguená, tá? Que ele é neurologista do Hospital Samaritano. Tá? E quando a gente não descansa de forma eficaz, e talvez você esteja me ouvindo, você tenha tido problema de insônia, por exemplo, tá? Todas as nossas outras atividades, elas ficam comprometidas, tá? Então é importante você dormir sempre no mesmo horário. Então quero falar sobre isso, dar algumas dicas para você ter uma noite de sono melhor, tá? Algumas dicas para uma boa noite de sono incluem: 1. Ir para a cama antes das 23 horas, isso faz uma diferença, gente. Eu comecei a praticar, tem dias que como eu estou fazendo algumas coisas e cuidando de alguns processos e desenvolvendo alguns materiais, eu acabo indo dormir tarde. Mas é uma coisa incrível quando eu consigo dormir antes das 23 horas. Realmente eu noto a minha vitalidade no dia seguinte, o meu poder de concentração, de foco, minha criatividade realmente melhora. Então, ir para a cama antes das 23 horas. Evitar dormir com a TV e as luzes ligadas, evitar o consumo de cafeína, álcool e chocolate pelo menos 4 horas antes, tá? Todas as dicas do médico. Comer algo leve até 3 horas antes para que o corpo tenha feito a digestão completa. E outra dica super legal para você que tem problema com isso, caso você não consiga dormir em 30 minutos, tá? Faz algo relaxante, levanta, não fica ali, porque isso é pior. Tem gente que fica aí, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Se você não conseguiu dormir em 30 minutos, levanta e vai procurar fazer algo relaxante. Vai ouvir uma música, vai meditar, vai ler alguma coisa agradável, tá? E não fica frustrado, porque isso vai atrapalhar mais ainda o seu sono, tá? E eu quero falar um pouquinho, tá, metafisicamente falando sobre descanso, sobre a meditação, tá? Eu quero falar para você sobre os benefícios da meditação, porque cultivar o bom hábito de meditar é fundamental para a sua saúde, para o seu bem-estar físico e espiritual, tá? Então, olha só que legal. Cultivar o bom hábito de meditar ajuda a ter uma boa noite de sono, o que é fundamental para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. E através da meditação, fazemos a junção do hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Através da meditação, nós temos acesso às informações que vêm direto do campo de infinitas possibilidades. Eu quero falar para você sobre alguns benefícios da meditação, tá? Ela reduz a dor e melhora o sistema imunológico, tá? Ela alivia a depressão, tá bom? A raiva e a confusão mental, tá bom? Ela aumenta o fluxo sanguíneo e diminui a frequência cardíaca. Ela equilibra o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo e te traz mais paz interior. Ela ajuda a prevenir doenças cardíacas. Ela facilita sua concentração mental. Tá? Ela aumenta a sua energia física e ela, é claro, reduz o estresse, tá? Então é importantíssimo você meditar a partir de hoje, tá? E aí as pessoas me perguntam: Raquel, como é que eu começo esse negócio de meditação? Eu tenho alguns materiais lá no SoundCloud, depois você pode entrar em contato comigo, os meus detalhes estão aí, eu te passo os links, são gratuitos, mas uma boa forma de começar é a que eu dei até no elemento 1, que é o ar. Pare e passe a respirar, faz aquela regrinha de 4, tá? Começa respirando, prestando atenção naquele momento, no momento presente, pratica o momento presente, respirando, prestando atenção na sua respiração. Isso já vai te ajudar e muito, muito, muito mesmo. Então começa meditando assim, coloca uma música suave, no YouTube tem N músicas que depois você pode baixar para estar relaxando, música relaxante, sons de água, de chuva, de sinos, enfim, aquilo que você mais se identifica, que te conforta, que te deixa em paz, tá? Aquilo que funciona melhor para você. Coloca uma musiquinha de fundo e respira. Começa dessa maneira, tá bom? E tem muitos materiais sobre isso, mas meditar é fundamental, tá? Então que você possa entender que metafisicamente você precisa parar e meditar. E você sabia que descobriram que 1 hora meditando equivale a 7 horas trabalhadas? Então, que você muitas vezes não consegue fazer em 7 horas correndo atrás, quando você para e medita, você consegue ver respostas. E já está sendo implementado, inclusive em São Paulo e em algumas outras capitais, a prática da meditação no setor corporativo. Eu mesmo tenho feito isso. Tá? Eles descobriram que os executivos e gerentes e gestores que meditam,
eles têm um maior desempenho, menores níveis de estresse, de depressão, de pressão alta, de diabetes. É claro, a performance melhora. Então pratique, tenha que você a partir de hoje possa ter o bom hábito da meditação, tá bom? Vamos para o quinto elemento, que é exercício, tá? É muito interessante porque o nosso Criador, na sua infinita sabedoria e amor, ele nos criou para exercícios, tá? Eu acredito que ele deve ter feito isso para nos lembrar que tudo no nosso universo está em constante movimento, tudo está se movimentando, tudo vibra o tempo todo. E é claro que a atividade física, ela estimula a produção de novas células cerebrais, tá? Devido ao aumento do fluxo sanguíneo, né? E o aumento da produção dos hormônios que reduzem o estresse, tá? É muito importante você exercitar-se a partir de hoje, tá? É claro que você não precisa ser um atleta para você se exercitar, tá? Se faz tempo que você não faz isso, eu sempre indico que você possa ir ao médico e checar com o seu médico se você pode e quais são as melhores atividades físicas, tá? Mas todo mundo pode começar caminhando, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, e vai subindo gradativamente até você poder caminhar 1 hora por dia mais ou menos. Mas começa, é 10 minutos que você consegue? Caminhe 10 minutos, é muito importante, tá? Eu quero falar um pouquinho também sobre isso, negócio de exercício, tá? Eles descobriram o seguinte, olha que legal. De acordo com cientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, fazer ginástica regularmente é fundamental para que na terceira idade o cérebro esteja a todo vapor. Os exercícios evitam os temidos problemas de raciocínio, memória e de compreensão, que são todos ligados às funções cognitivas do organismo, comuns nessa fase da vida. E não existe idade ideal para começar a se mexer. O que se sabe é que quanto antes a gente começar a se exercitar, melhor, pois depois que os problemas começarem a aparecer pode ser tarde demais. Eles nos alertam, tá? E já a pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, comprovou que o bem-estar provocado pela endorfina, que é um neurotransmissor utilizado pelos neurônios na comunicação do sistema nervoso e que é liberado durante os exercícios, pode durar até 12 horas após as atividades, tá? Então, é por causa da endorfina que as pessoas ativas têm mais disposição e bom humor durante o decorrer do dia. Então, olha só, você já começar o seu dia se exercitando, se alongando, olha que máximo que vai ser. Como eu disse, a minha dica é, se você não tem se exercitado durante alguns anos, tá? Procure caminhar mais, vai no médico. Se você tem algum problema físico, de saúde, vá consultar o seu médico e veja qual é o melhor para você. Hidroginástica é legal se você tem problemas nas juntas, enfim. Mas o importante é você se exercitar, tá? Eles dizem que o ideal é a gente fazer no mínimo 1 hora de treino, tá? Fazendo musculação, exercícios aeróbicos, tá? Como caminhada e corrida, tá? Pelo menos umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Eu particularmente não gosto de academia, mas eu gosto de caminhar, tá? E uma que eu comecei a integrar e vi muito resultado, tanto no meu nível de energia, como também até para manter o meu peso, foi a regrinha de você correr 2 minutos e caminhar 2 minutos. Corre 2 minutos e caminha 2 minutos. Eu vi muito resultado nisso e é algo que eu faço assim, em 15 minutinhos que eu faça isso já me ativa, porque continua trabalhando durante mais umas 6 ou 7 horas se você fizer isso. Então, essas foram as dicas para os exercícios, mas sempre procure a orientação do seu médico se você tiver alguma dúvida, tá bom? Não vai sair por aí desembestado, mas é importante que você se exercite mais, tá? Uma outra dica, de repente, estacione mais longe para que você possa caminhar, não é? Coisas que esse negócio da vida moderna deixa a gente um pouco preguiçoso. Então procure caminhar mais. Se você vai de ônibus, desce uns 2 pontos antes, pegue as escadas ao invés de pegar o elevador. Tem tantas coisas que a gente pode fazer para poder estar se exercitando mais. Uma outra super dica para você que está em casa pega o controle remoto, em vez de ficar usando o controle remoto, você vai mudar de canal. Olha que legal, já é um exercício. Tudo isso é uma maneira da gente se exercitar mais, tá bom? É muito importante. E falando metafisicamente de exercício, o que me vem ao coração é a importância da gente manter a nossa mente sempre ativa,
tá? E a gente ter principalmente a ação correspondente, porque muitas vezes a gente quer mudar de vida, muitas vezes a gente quer implementar todas essas coisas, mas a gente não tem a ação correspondente. Então, que metafisicamente você também no seu dia a dia, à medida que você se exercitar mais, você possa também ter uma ação correspondente aos seus sonhos, aos seus ideais, às suas metas. O que você quer? Você já parou para poder pensar o que você quer para o próximo ano? Você já fez um inventário da sua vida? Porque já estamos no fim, né, do ano, chegando aí no fim do ano. E aí, como foi? Você alcançou todas as coisas que você quis? Ou ficou só na sua lembrança? Não é? E muitas vezes a gente se frustra porque a gente não sabe dar foco, porque a gente não sabe realmente desenvolver os nossos projetos, os nossos planos. Então eu quero te encorajar a ter uma ação correspondente àquilo que você quer. E se você não consegue fazer sozinho, aprenda a buscar ajuda. Tem tanto profissional legal, tem tanto coach agora, tem tanta gente boa, né? E coach serve justamente para isso, para te ajudar a dar foco naquilo que você deseja. Mas é importantíssimo que você tenha uma ação correspondente, que você mantenha-se sempre ativo nas suas ideias, na sua criatividade, nos seus sonhos. Isso é importantíssimo, porque uma vida sem ação é uma vida morta. Né? Então, à medida que você exercita esses princípios, esses elementos básicos no seu dia a dia, com seus exercícios, com as pequenas coisas e mudanças que você vai fazer, que você também possa ter ações correspondentes no seu dia a dia para viver uma vida completamente expandida, maravilhosa, uma vida de plenitude, tá bom? E para a gente finalizar, vamos falar sobre o nosso último elemento vital para o bem-estar, saúde e plenitude, que é detox, tá? Ou detoxificação, tá? É muito interessante, porque outro dia eu tenho um rapaz que costuma dar uma olhada no meu computador e de tempos em tempos eu noto que ele vai ficando meio, sabe, parado, meio lento, fica, né? Sabe aquela bolinha horrível? Lento, 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 estava lento e estava travando, levando um tempão para abrir os programas que eu precisava. Carregar os vídeos, né, que eu faço muito vídeo. E aí o que acontece? Eu ignorei esses sinais de alerta. E aí um belo dia, gente, antes de uma palestra minha em abril, meu computador pifou. Eu fui iniciar o computador não iniciava. De jeito nenhum, ele pifou. Não tinha mais jeito, tá? E eu tive que, na verdade, comprar um outro computador, que é esse que eu estou usando. E aí eu acabei tendo que formatar o antigo, tá? E o nosso corpo é a mesma coisa. A gente vai vivendo e vai pegando todo tipo de vírus, né? Informações mal digeridas, não é assim? A gente vai perdendo a capacidade de processar e de ingerir coisas novas, tá? O nosso desempenho, o que acontece? Ele começa a ficar comprometido, a gente vai ficando mais suscetível a doenças, vírus e infecções, tá bom? E de tempos em tempos, a gente precisa dar uma formatada, digamos assim, no sistema. E segundo os especialistas, tá, eles dizem o seguinte, que todo ser humano deveria fazer um detox pelo menos de 6 em 6 meses. É uma faxina interna, por assim dizer, tá bom? A alimentação e a detoxificação, elas estão inteiramente ligadas, tá bom? Uma alimentação saudável fornece fitoquímicos, fibras, aminoácidos e diversos outros nutrientes que eliminam toxinas e as substâncias produzidas pelo organismo durante o seu metabolismo, tá? Porque durante o metabolismo ele vai queimar e aí vai produzir algumas coisas que são nocivas, né? E o que acontece? As maiores fontes de toxinas da dieta são os resíduos químicos e de pesticidas, os solventes, os herbicidas, os aditivos alimentares, os metais pesados, a gordura trans, as gorduras trans, tá? Tudo isso produz muita toxina no nosso organismo. E a gente vive num mundo que é altamente tóxico mesmo, né? Quando a gente faz uma dieta detox, quando a gente aprende a importância de fazer isso, ela nos livra de fungos, de bactérias, das drogas e dos hormônios que são produzidos em excesso pelo nosso organismo e das substâncias tóxicas que se acumulam no nosso tecido adiposo, na nossa gordura, tá? A gente sabe que os alimentos industrializados, eles têm uma taxa
uma qualidade nutricional muito baixa e uma alta quantidade de adoçante, por exemplo, artificial, de corante, de acidulante, conservante, um monte de ante, né? E quando a gente consome, por causa dessa vida moderna e da má informação, como a gente consome muito desses produtos industrializados, o que acontece? Isso fica saturado no nosso corpo, tá? E aí o nosso organismo começa a ficar realmente lento, digamos assim. Nosso metabolismo fica lento e a gente acaba ficando suscetível à doença, tá bom? Eu quero falar para vocês sobre os sintomas mais comuns de uma intoxicação, tá? Ansiedade, tontura, déficit de memória, concentração ruim, fadiga excessiva, sonolência após refeição, tá? Você come e fica com sono, é sinal de que você está intoxicado. Queda de cabelo, unha fraca, celulite, colesterol alterado, dores de cabeça, enxaqueca, desordens tireoidianas, dificuldade para o emagrecimento, entre outros sintomas e doenças, tá bom? É muito importante lembrar, a gente que está nesse congresso sobre a saúde da mulher, é muito importante lembrar o seguinte, que é importante você consultar o seu profissional, um profissional capacitado para você ter certeza e você avaliar a origem do seu problema e dos seus possíveis sintomas, tá bom? A gente sabe que a detoxificação ela é feita pelo nosso corpo através da pele, dos pulmões, dos rins, do intestino e principalmente pelo fígado. Como a gente vai acumulando essas coisas, a capacidade do nosso fígado para processar todas essas coisas, e o nosso fígado tem mais de 500 funções, ele fica comprometido, fica lento, ele não consegue fazer isso, tá? É por isso que é importante a gente fazer uma dieta detox pelo menos 2 vezes por ano, tá bom? Nesse processo, tá? O suco verde tem um papel fundamental e é algo que eu tenho falado bastante, tá? Eu tenho praticado nesses últimos 2 anos da minha vida, tá? Ele é fundamental. Por quê? Porque o principal objetivo da desintoxicação é equilibrar o organismo, tá? E no caso, o emagrecimento vem como consequência. Eu vejo muitas vezes nas revistas, nas matérias, falando sobre o suco verde, colocando como se a capacidade fundamental dele fosse de emagrecer. Não. É fundamental porque ele vai equilibrar o organismo e aí o emagrecimento vai vir como consequência, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa que é importante. Passar alguns dias à base de líquido, de suco verde, não é desintoxicar, tá bom? Eu quero dar algumas dicas para vocês de um detox que eu vi na revista Boa Forma, tá? Um plano alimentar detox tem duração de 3 semanas ou 1 mês. Tá? E o cardápio precisa ser rico em frutas, verduras orgânicas e nutrientes que potencializam a produção de enzimas no fígado, como vegetais brássicos ou crucíferos, tipo couve-flor, brócolis, couve, repolho, e ervas e especiarias como orégano, gengibre, páprica, o curry, canela e alecrim. A ingestão de mais água é fundamental e indispensável, porque é ela que é responsável por transportar as toxinas que serão eliminadas pelo seu corpo através da urina, tá? A água de coco também é excelente, pois ela hidrata e nutre ao mesmo tempo, tá? É fundamental, é muito legal. Eu gosto muito da água do coco, daquela marca do Bem, vende muito no Pão de Açúcar, tá? Porque ela é só água de coco, não tem conservante, não tem nada, tá? Eu indico, por exemplo, tá? Tem várias receitas de sucos detox. Eu quero falar sobre o que eu uso, tá? Eu uso 2 couves, eu uso suco de laranja, suco de 2 ou 3 laranjas, tá bom? Por quê? Eu preciso de um suco de laranja, por exemplo, ou de acerola, ou de abacaxi. Porque a vitamina C vai ajudar o ferro a ser melhor ingerido, melhor absorvido pelo seu organismo, tá bom? Então eles combinam, tá bom? O ferro do suco verde, né, das folhas, com a vitamina C, tá? Então a minha base de suco, tem várias receitas, você pode buscar online, você pode me pedir, eu mando para você gratuitamente, eu tenho inúmeras receitas, não daria para falar na palestra, mas eu vou dar para você, tá? A base do meu suco verde, tá bom? 2 folhas de couve orgânica, bem lavadas, tá? O suco de 2 ou 3 laranjas, tá bom? Pode ser abacaxi, 3 fatias de abacaxi, o que você gostar. Eu gosto de alternar, tá?
Eu também coloco 2 colheres de chia e 2 colheres de linhaça dourada, tá? E eu bato tudo no liquidificador, tá? Não coo. Eu tomo aquele suco geralmente de manhã. Eu não tomo suco em jejum. Eu gosto do meu cafezinho orgânico logo de manhã, tá? Mas eu tomo 1 hora depois, 2 horas depois que eu acordo, depois que eu tomo meu café, eu tomo suco. E pra mim foi o que salvou a minha vida, porque eu tinha problema gravíssimo de anemia. E nada dava jeito, eu sempre estava tendo aquele caso recorrente de anemia. E depois que eu comecei a praticar a dieta detox, eu comecei a praticar o suco verde, eu uso diariamente, tá? Eu notei que estabilizou a minha hemoglobina, tá? Eu não tive mais problema de anemia, eu tenho muito mais vitalidade, a minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, minhas unhas melhoraram, enfim, passei a ser uma outra mulher. Porque suco verde é tudo de bom. E o mais interessante, se você também está buscando uma silhueta mais fininha, é que ajuda, porque vai equilibrar o seu organismo, tá? Vai equilibrar o seu pH. Então, se você incluir no seu dia a dia, na sua alimentação diária, você vai ficar muito menos suscetível a câncer, tá? Porque o câncer não tem como proliferar num organismo que tem um pH mais alcalino, tá? Ele vai proliferar num pH ácido. Tá? Isso já é comprovado, tá? Então é importantíssimo que você inclua, tá, o suco verde na sua dieta e faça essa dieta detox. Vai procurar uma boa nutricionista, um médico, enfim, para que você possa estar sabendo fazer, tá? Porque não adianta, não é só você tomar líquido, tá? 2 vezes por ano, vai levar umas 3 semanas e assim, é maravilhoso, porque tudo fica bem, a gente não precisa fazer. Não é? A gente não faz nas outras áreas da nossa vida, é importante que a gente faça fisicamente também. E, para finalizar, tá? Metafisicamente, quando você estiver aí tendo mais consciência do que você come, colocando esse suco verde na sua, né? Aderindo ao suco verde diariamente, e você decidir fazer a sua dieta detox, que você também, diariamente, possa se desintoxicar de emoções nocivas para você. Raiva, ansiedade, mágoa, ressentimento, falta de perdão, né? Que você também possa se livrar dessas emoções que são tão nocivas para a sua saúde. Que você também possa se desintoxicar de relacionamentos que não te servem mais. Que você possa também, no seu dia a dia, fazer uma faxina na sua casa, nas suas gavetas. Desintoxique-se, desapegue-se. A gente se apega a memórias do passado, a gente se apega a coisas ruins que nos aconteceram, a relacionamentos, a pessoas. Então, que à medida que você for agregando essas coisas no seu dia a dia, que você também possa desapegar ou se desintoxicar dessas coisas que não te servem mais, de padrões de pensamentos que te limitam, por exemplo. E sabe aquela roupa que você tem há 20 anos? Sabe? Está na hora de doar. Faz uma faxina na sua gaveta, no seu guarda-roupa. Faz com que sabe, a energia vital passe a fluir nas suas coisas. Livre-se de coisas que não te servem mais. Se você não usou em 1 ano, você não vai usar. Desapegue-se, desintoxique a sua vida, sabe? Você vai ver como a sua vida vai ser uma vida mais linda, mais expandida. E aí estamos. 6 elementos físicos e metafísicos para a sua saúde, para o seu bem-estar e para a sua plenitude. Ar, água, alimento saudável, descanso, exercícios e detox. Quero agradecer por vocês terem me assistido. Muito obrigada por esse tempo. Tenho certeza que você aprendeu coisas muito importantes. Esses são seus elementos vitais para a sua saúde, para o seu bem-estar. Que você possa realmente agregar tudo isso no seu dia a dia e fazer pequenas mudanças. A vida, ela é feita de escolhas. E são as pequenas escolhas que a gente faz todos os dias. Muitas vezes as pessoas querem mudar de vida e elas querem mudar de vida com uma carreta, sabe? Sabe o dia de mudança que você pega, põe tudo numa carreta e leva tudo e transporta? Só que na sua vida não é assim. A mudança, a transformação é um processo, sabe? Então foque na viagem e não no destino. Você vai chegar, não tem destino. O grande barato da vida é viver cada dia imensamente, viver cada dia cheio de vitalidade, cheio de saúde, entrar em contato com a sua parte eterna, essa sua parte superior, espiritual, viver com amor, com alegria, com autoaceitação.
Então, que a partir de hoje você realmente possa agregar tudo isso. São dicas super simples e práticas e dinâmicas. Você pode começar a partir de já. Não é que legal? E entender uma coisa, que é um processo. A sua transformação é um processo que vai durar a sua vida inteira. E a mudança e a transformação não é algo que é feito assim. A mudança é feita de carrinho de mão. Sabe o carrinho de mão? Imagina se mudar uma casa enorme de carrinho de mão. Vai levar bastante tempo, não é assim? Pois é. A sua vida é a mesma coisa. A sua mudança, a sua transformação é feita assim, de pouquinho em pouquinho. São pequenas escolhas que você faz todos os dias. Eu prefiro isso. Isso é muito importante, essas pequenas escolhas. Por quê? Pequenas coisas que você faz diferente em direção ao seu sonho de uma vida linda, expandida e plena, é o que realmente vai determinar as grandes coisas. Porque você nunca sabe se o seu próximo movimento vai ser o que vai trazer o breakthrough, o que vai trazer a grande virada para a sua vida. Então, que cada dia você possa fazer pequenas coisas em direção a uma vida expandida, em direção ao seu sonho de uma vida maravilhosa. São pequenas escolhas que você faz todo dia. E isso vai fazer uma grande e enorme diferença para você. Então não se desanime, mas que você foque realmente na sua jornada. Não existe, como o Gandhi mesmo falou, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Tá bom? Então que você tenha uma vida linda, expandida. Estão aí todos os meus detalhes, entre em contato comigo. Eu quero ouvir sobre você, eu quero ouvir de você, eu quero ouvir sobre as mudanças que você tem feito na sua vida, eu quero ouvir sobre as suas cocriações. Então conecte-se comigo. Eu vou ficar muito feliz de ouvir de você. Tá aí os meus detalhes, e-mails, sites, páginas no Facebook. Me procure e você seja tudo que você foi criado para ser. Ame-se, trate-se com carinho, mulher. Coloque-se no topo da sua lista de prioridades. E assim, você vai fazer do seu mundo e do nosso mundo um lugar melhor. O mundo se torna melhor quando a gente investe na gente, quando a gente procura ser a melhor pessoa que a gente pode ser. Então, muito obrigada por ter me assistido. Volte sempre. Gratidão. Namastê.